Os 10 mandamentos vão muito além da religião e tratam dos pontos mais cruciais das relações humanas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os 10 mandamentos da lei de Deus, também chamados de Decálogo, são um conjunto máximo de normas legais adotado pelo judaísmo e pelo cristianismo, em suas variadas vertentes. Presentes nos textos sagrados dessas religiões, de forma mais específica, no capítulo 20 do livro de Êxodo, os mandamentos são 10 determinações objetivas, que versam sobre o relacionamento do homem com Deus e com outros semelhantes humanos. Nesse vídeo, contudo, não faremos uma análise teológica dos 10 mandamentos, nem iremos praticar qualquer tipo de apologética judaica ou cristã. Para a compreensão de nossos argumentos, não se faz necessário crer em Deus. Faremos apenas uma análise sobre esse antigo códice legal, tendo por base a ética libertária e seus princípios mais básicos. Para esses fins, utilizaremos o texto dos 10 mandamentos conforme seu uso pela Igreja Católica, pelo simples motivo de esse ser o mais disseminado aqui no Brasil, uma vez que a maioria da população se afirma católica. Tradicionalmente, o Decálogo é dividido em 2 tábuas da lei, sendo que a primeira dessas tábuas contém os primeiros 3 mandamentos e a segunda contém os outros 7 mandamentos restantes. O motivo dessa divisão é simples. Os 3 primeiros mandamentos se referem à relação do homem com Deus, e os outros 7, constantes da segunda tábua, se referem à relação do homem com seu próximo. Portanto, nesse vídeo, analisaremos apenas os mandamentos da segunda tábua da lei, uma vez que estes se referem à relação entre indivíduos. De forma não surpreendente, a maior parte dos mandamentos da chamada segunda tábua são negativos, ou seja, não dizem o que o indivíduo deve fazer, e sim o que ele não deve fazer, evitando que ele prejudique outro indivíduo com suas atitudes. Vamos considerar, para facilitar a compreensão, 3 grupos de atitudes que violam a ética libertária. Em outras palavras, atitudes que agridem a propriedade ou a liberdade de um indivíduo. Primeiro, a agressão propriamente dita, e aqui entra o homicídio, a agressão física, a ameaça, a coerção, violações e outras formas de agressão direta. Segundo, o furto, que é a subtração não violenta da propriedade privada de alguém. E por último, a fraude, que é a violação de termos contratuais estipulados entre 2 partes. Com isso posto, sigamos a análise libertária sobre os 7 mandamentos que compõem a segunda tábua da lei de Deus. Começando pelo 4º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. Podemos extrair 2 princípios libertários interessantes. O primeiro princípio é o da responsabilidade da manutenção do vínculo familiar como base social, uma vez que, numa sociedade livre, não haveria um Estado coercitivo que, por meio da tributação, garantiria supostos direitos, como os previdenciários. O próprio núcleo familiar pode se responsabilizar pela manutenção dos seus. Os pais cuidam dos filhos pequenos, já os filhos crescidos cuidam dos pais que estão velhos. Além disso, não precisamos frisar o fato de que o mandamento não estipula uma total obediência dos filhos aos pais de forma permanente. Afinal, pai e mãe não são donos de seus filhos, sendo apenas tutores naturais durante determinado período de tempo. O mandamento ordena aos filhos que não desamparem nem envergonhem seus pais, mas não estipula, em absoluto, que os filhos não sejam livres para viverem suas vidas como indivíduos autônomos. O 5º mandamento diz explicitamente: não matarás. Quanto a esse mandamento específico, não há qualquer dúvida. Tirar a vida de outro ser humano, a não ser em casos de legítima defesa, não é eticamente aceitável. Trata-se de um dos crimes mais bárbaros. Nesse mandamento, também se incluem todas as formas de agressão física, de ameaça e de tolimento da liberdade alheia, por exemplo, por meio da escravidão. Esse é o mandamento que, de forma mais incisiva, proíbe a agressão contra indivíduos pacíficos. O 6º mandamento diz não pecar contra a castidade. Aqui, cabe uma análise mais calma e detalhada. A definição de castidade varia muito, a depender da vertente religiosa em questão. Deixando de lado os aspectos teológicos e utilizando apenas alguns princípios bastante básicos do catecismo da Igreja Católica, a castidade, basicamente, se refere à sexualidade e à afetividade humana. Como uma relação entre 2 ou mais pessoas, a prática sexual pressupõe liberdade e consentimento
consentimento das partes. Citaremos 2 trechos do mencionado catecismo. No primeiro, lemos o seguinte: a castidade implica uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. Já o outro trecho diz o seguinte: a violação designa a entrada na intimidade sexual de uma pessoa à força, com violência. É um atentado contra a justiça e a caridade. Portanto, toda relação afetiva entre indivíduos deve ser sempre voluntária e consensual. Uma relação que não se baseie nesses critérios será sempre uma violação de pelo menos uma das partes. É pura e simplesmente uma grave violência, passível de punição e restituição também numa sociedade livre. Já o 7º mandamento, não furtarás, fala da situação em que a propriedade de algum indivíduo é subtraída por outro, sem que haja, contudo, a prática da violência. Do ponto de vista libertário, o furto também é uma violação do princípio de não agressão, uma vez que, ainda que a vida de um indivíduo não seja diretamente ameaçada, o seu patrimônio foi comprometido. Aquele que pratica o furto numa sociedade livre estará sujeito a penas de restituição em favor daquele que foi lesado por suas atitudes. Por sua vez, o 8º mandamento diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Esse falso testemunho, para utilizar o termo bíblico, pode ser interpretado, sob a luz da ética libertária, como uma violação contratual. Numa sociedade livre, o contrato firmado se torna uma lei entre as partes. A não obediência aos termos estipulados abre margem para que a parte lesada cobre da parte desobediente a multa que estiver prevista no contrato assinado por ambas. A quebra de contrato é algo grave, que merece a adequada e proporcional punição do infrator. Contratos são a base das relações de uma sociedade livre, portanto, devem ser respeitados. Além disso, o fraudador também pode ser punido de acordo com a ética libertária. A fraude consiste numa falsificação de informações, com vistas a prejudicar outra pessoa, algo que, claramente, pode se configurar como falso testemunho. Os fraudadores também serão punidos em uma sociedade livre, novamente, de forma adequada e proporcional à fraude cometida. O 9º mandamento diz: não desejar a mulher do próximo. Este mandamento fala, claramente, da instituição do casamento. Olhando esse tipo de relacionamento apenas sob o aspecto libertário, compreendemos que este se trata de um contrato entre 2 partes, com cláusulas bastante específicas, tratando sobre divisão de bens, guarda de filhos, dentre outros aspectos sensíveis. Intervir no contrato desse tipo, algo que é comumente chamado de adultério, poderá trazer as consequências típicas de um rompimento de contrato. Como sempre acontecerá em uma sociedade livre, a liberdade será acompanhada da responsabilidade. Se, por um lado, as pessoas são livres para romper seus contratos matrimoniais, por outro lado, elas terão que arcar com as cláusulas rescisórias de tais contratos. É uma situação que, definitivamente, não deve ser tratada de forma leviana. Por último, temos o 10º mandamento: não cobiçarás o que pertence ao teu próximo. Para este, a visão libertária é mais do que especial. Essa ordem nos ensina que a inveja é um dos grandes males da humanidade, que suscita toda sorte de sentimento mesquinho dos indivíduos. Em última análise, a inveja é a causa maior do desejo da apropriação indevida que surge no coração de muitas pessoas, que acabam sendo seduzidas pelo discurso enganador do socialismo. Não é nenhum absurdo pensarmos nos socialistas como fundamentalmente invejosos. Eles cobiçam as coisas alheias ao se incomodarem com a riqueza e a prosperidade de alguns, ao invés de, utilizando seus próprios recursos, praticarem a caridade socorrendo os mais pobres em suas necessidades. É a inveja humana que motiva o sórdido desejo de possuir aquilo que não lhe pertence, seja por meio da violência direta, seja através do furto, seja através da fraude, ou, pior ainda, pedindo a um Estado violento e coercitivo que faça todas essas atitudes reprováveis em seu lugar. Convém acrescentar aqui também que a caridade é algo bastante incentivado na religião cristã, mas sempre de forma voluntária. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 42, Jesus disse: "Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado." Nessa passagem, Jesus diz para estarmos prontos para ajudar as pessoas que estão necessitadas sem necessariamente esperar receber algo em troca. Além disso, em outra passagem da Bíblia, também se afirma que quem não está
está disposto a trabalhar não merece comer. Nesse sentido, alguém que obviamente é capaz de trabalhar e tem a oportunidade de ganhar o próprio sustento, mas prefere não fazê-lo, não é o que deve receber ajuda por meio da caridade, e ninguém deveria se sentir culpado por recusar ajudá-lo. De fato, deveriam se sentir culpados aqueles que encorajam alguém a ser preguiçoso e ocioso, um parasita na sociedade, usando recursos que poderiam ir, por meio da caridade, para aqueles que são realmente necessitados. Alguns confundem a caridade com a suposta ajuda aos pobres dada pelo Estado, com o uso dos impostos, e até usam disso para dizer que pagar impostos é algo defendido na Bíblia. Entretanto, a Bíblia trata explicitamente sobre esses assuntos de maneira totalmente contrária ao que esses indivíduos defendem. Para saber mais sobre isso, veja a série de vídeos A Mensagem Libertária de Cristo, escrita por Marco Batalha aqui no canal. O link está na descrição. Por fim, ao analisarmos os mandamentos que compõem a segunda tábua da Lei de Deus, sob uma ótica libertária, podemos perceber que eles, de forma ao mesmo tempo geral e específica, tratam dos pontos mais cruciais das relações humanas. Para um crente, a beleza dessas regras pode representar a grandeza de Deus, mas até mesmo uma pessoa que não crê em nenhuma divindade poderá constatar que esses mandamentos são fruto da compreensão de um povo, tendo brotado, naturalmente, de uma cultura humana. Não importa qual seja a sua abordagem. Nesse caso, os 10 mandamentos também são, à sua maneira, uma forma de lei natural. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!